compor uma melodia, escrever um poema, criar uma coreografia, pintar um quadro, fotografar, enfim, todas as expressões artísticas expressam o que o autor sente e são produzidas pela necessidade de criação que é inerente ao ser humano. Nos aproxima do divino. E essa manifestação, esses abraços faz, né? Foi a música mexe com a gente, né? Nos aproxima do divino, toca a nossa alma, organiza e reorganiza nossos sentimentos e pensamentos. Eleva a nossa consciência e nos lança a transcendência do nosso ser. Onde o tempo é recuperado em cada partida, em cada estação, e mostra que a vida é sempre dimensionada a partir das despedidas, dos finais de ciclo, da morte. A vida é, então, uma transição, uma transformação psíquica profunda que faz parte do processo vital. É nessa dinâmica da morte que a vida acontece. Nossa vida é determinada por um objetivo, uma finalidade e um sentido, ascensão e declínio. E nas diferentes etapas da vida, o homem tem tarefas de desenvolvimento e aprendizagem para realizar. Na infância, na puberdade, na idade adulta, na meia-idade e na velhice. O trabalho que eu fiz, a proximidade com os doentes que morreram, o contato com os idosos, onde alguns verbalizavam a espera da morte como uma aceitação de dever cumprido, de encontro com Deus. Outros ainda encaravam a morte como algo natural. Outros verbalizavam estar preocupados, preparados, porque tinham contas a acertar. Perdão para receber, para dar, reconciliar, equilibrar. Enfim, todas essas questões, né, que eles traziam, coisas que alguns revoltados, alguns aceitando mesmo, mas daquele jeito, achando que tinha alguma coisa a mais, outros que não, me remeteram a alguns questionamentos. Que sentimentos despertam em mim olhar para minhas limitações, minhas falhas e minha mortalidade com o declínio de minhas forças físicas? O que acontece com a psique quando ocorre essa morte física? E a última, qual a importância, afinal de contas, da imaginação ativa para a morte? Especialmente quando ainda há conflitos interiores a serem resolvidos, anseios, crenças, condutas, sentimentos. Então, todos têm a capacidade de dialogar consigo mesmos. Mas dialogar é uma arte e é preciso aprender como fazê-lo. Está aí a Sônia que fala sempre, né, Sônia? Existem passos a serem dados, procedimentos a serem seguidos, e não somente em relação à técnica, mas no preparo, no nosso preparo, né? Como é que vamos lidar com isso? E foi desse modo que o Sr. Rui, é um nome fictício, de 90 anos, interagiu com o seu mundo interior em forma de fantasias espontâneas. O Sr. Rui trabalhou na saúde como motorista, né, da saúde do município. E mais tarde, ele trabalhou como motorista particular de empresários, né? Ele foi casado, a esposa faleceu, ele tem uma filha que não mora onde ele está residindo hoje, mora fora do país. E eu vou ler a imaginação ativa, então, do Sr. Rui. Então, ele começa dizendo: estou com o caminho certo para o cemitério, porque todo dia é uma doença. Faz 4 anos que estou aqui. A vida, para mim, é uma mentira, é uma escada.
A gente nasce, fica moço, faz um capital, viaja para a Inglaterra, Alemanha, para outros lugares e acaba descendo a escada. Começa a sentir o problema fisicamente. Nada mais de prazer na vida. Desce porque é uma decadência da visão, do coração, dos órgãos. A vida vai se degenerando. Esse seu Rui, ele tem problema de visão atualmente, ele não ouve direito e ele tem uma dificuldade de se locomover, né? Então, Jung, em seu livro A Natureza da Psique, refere que assim também a vida termina na morte, que é, portanto, o alvo para o qual tende a vida inteira. Mesmo sua ascensão e seu zênite são apenas etapas e meios através dos quais se alcançam o alvo, que é a morte. Eu pergunto para ele, o senhor diz que a vida é uma mentira, uma escada. Se essa frase tivesse uma imagem, que imagem teria? E ele responde, um chão, como esta sala, o teto, e vai descendo. Começa como criança e vai subindo. E depois vai descendo. Hoje estou muito perto do final. É o começo e o fim. Jung fala, né? Começo e fim são aspectos inevitáveis de todos os processos. Todavia, se examinarmos de perto, verificamos que é extremamente difícil indicar onde começa e onde termina um processo. Porque os acontecimentos e os processos, os começos e os fins, constituem no fundo um contínuo indivisível. Começo e fim são antes e acima de tudo necessidade do processo de conhecimento consciente. O Sr. R, então, ao trazer essa imagem do chão que sobe até o teto e depois vai descendo, remete ao termo de comparação com o sol que Jung, no seu livro A Natureza da Psique, fala. De manhã, o sol se eleva do mar noturno do inconsciente e olha para a vastidão do mundo colorido que se torna tanto mais amplo quanto mais alto. E ele ascende no firmamento. Precisamente ao meio-dia, o sol começa a declinar e este declínio significa uma inversão de todos os valores e ideais cultivados durante a manhã. A luz e o calor diminuem e, por fim, se extinguem. O Sr. R continua na imagem que ele vem. Começa como criança, vai subindo e depois vai descendo. E acrescenta estar ele muito perto do final. Nesse sentido, a nossa vida é determinada por um objetivo, uma finalidade e um sentido à ascensão e também ao seu declínio. Então, diz Jung, da mesma forma que a trajetória de um projétil termina enquanto ele atinge o alvo, quando ele atinge o alvo, a segunda metade da vida não significa subida, expansão, crescimento, exuberância, mas morte, porque o seu alvo é o seu término. A ascensão e o declínio formam uma só curva. Aí eu pergunto para ele, qual é o sentimento que ele dá ao falar nisso? Acho que fico tranquilo, ele diz. É assim mesmo. Penso que tudo o que tinha que fazer, bem ou mal, eu fiz. Não gosto de falar assim, mas a pessoa que entra aqui, sai num pijama de madeira. É o fim da linha. Aqui não é o lugar que eu gostaria de estar. Eu gostaria de estar na minha casa, mas venderam minha casa, deram meus móveis, não tem nada mais para fazer. Eu não sei se eu comentei, mas atualmente ele mora num asilo, né? E foi lá que eu encontrei com o seu Rui. Se o senhor pudesse fazer algo, eu pergunto para ele, o que faria? Eu também não quero fazer nada. Dá uma impressão que está cansado já, né? Tem algum arrependimento? Eu pergunto. Ele diz, tenho caminhões de arrependimentos. Quais seriam? Pergunto eu. Namoro, casamento. Eu estava enrolando com uma moça e um dia ela disse para mim, vai tomar uma atitude de namorar ou não? E eu disse, vamos interromper e esperar. Daí,
ela casou com outro. Qual é o seu arrependimento? Eu pergunto. O que gostaria de ter feito? Ele diz, pensando bem, acho que fiz a coisa certa. O Senhor fala que é o fim da linha. Como é isso para o Senhor? Para mim é a morte mesmo. Como o Senhor vê e sente a morte? Você não morre, ele diz. A alma vai para além das alturas. Minha alma sobe num portão grande e branco, onde meus avós, tios, pais, parentes estão lá me esperando e me levam para uma estrada bem bonita, com uma grama bem verde dos lados. É bom acreditar nisso. Eu antes não ia na igreja, hoje vejo a Ruth indo na capela e a gente conversa. Ela me fala que é bom e eu passei a ir e também a acreditar. Acreditar em quê? Pergunto. Eu acredito só uma coisa. Deus existe e por isso estou aqui sentado conversando com a senhora. Jung relata que os símbolos religiosos têm um pronunciado caráter de revelação e, em geral, são produtos espontâneos da atividade inconsciente da psique. São tudo menos coisa imaginada. Que as religiões não são elaborações conscientes, mas provêm da vida natural da psique inconsciente, dando-lhe adequada expressão. Aí eu pergunto para ele, qual o sentido da morte para o senhor? E ele diz, acho que fica parado, um não tem perna, outro não tem braço, outro tosse que tem que ir no hospital. Então a gente está carregado de condições desagradáveis de saúde, né? Confusões mentais, tentativas de suicídio. Morrer é um rio que sai toda a água e fica um caminho livre de todas as situações. Se livrar de todas as coisas feitas, bem ou mal. Sinto que estou fora do mundo, deste mundo, e vou indo para um caminho livre de preocupações. Com o andar dos anos, diz Jung, acumulam-se assustadoramente os pensamentos sobre a morte. Por isso, o homem que envelhece, quer queira, quer não, prepara-se para a morte. Penso que a própria natureza se prepara para o fim, ele diz. Diz ainda, Jung, que em confronto com a morte, a vida nos parece como um fluir constante, como a marcha de um relógio que se deu corda e cuja parada final é automaticamente esperada. A juventude tem aparentemente um objetivo e um valor, enquanto a marcha para um fim é apenas uma cessação sem sentido. Então, o contato com eles, os questionamentos que eu me fiz, foram muito tempo, meses, indo toda semana, toda sexta-feira eu ia lá, fiz muitas entrevistas com os idosos, tive contato com pacientes terminais. Tudo isso foi mexendo muito comigo e cada vez mais eu queria saber as indagações, que eu tinha feito. Então, respondendo a primeira, que sentimentos despertam em mim olhar para minhas limitações, minhas falhas e minha mortalidade com o declínio de minhas forças físicas, Então, compartilhar esses momentos com eles, me fez perceber que mesmo diante de situações negativas, há o aprendizado, há o amadurecimento, há o encontro de nossos medos, de nossa impossibilidade, como também o contato com nossa força interior, com nossa capacidade de buscar um sentido em cada experiência de nossa vida. O envelhecer e a morte fazem parte de uma etapa do desenvolvimento humano. E como processo natural, traz consigo desafios, prejuízos e vitórias. Porém, se vivenciados em sua plenitude, podem favorecer o processo de individuação, possibilitando-nos uma forma diferente de significar esse mundo. A segunda indagação: o que acontece com a psique quando ocorre a morte física? E é o próprio Jung quem responde essa pergunta numa entrevista que ele deu para a BBC. Ele nos diz que quando a psique
não está sobre essa obrigação de viver no tempo e no espaço, e obviamente não está, ele reforça, isso significa a continuação da vida, uma espécie de existência física além do tempo e do espaço. A vida se comporta como se fosse continuar. Nós estávamos falando isso ontem, né, Rita? O que tem depois, né? Ela se comporta, é como os finais de ciclos, né? É como hoje, estamos nos despedindo, é o fim, tem coisas ainda, né? Acabou isso. E a última indagação: qual a importância da imaginação ativa para a morte, especialmente quando ainda há conflitos interiores a serem resolvidos, anseios, crenças, condutas e sentimentos? Então, a técnica da imaginação ativa possibilita um encontro consciente do ego com o inconsciente, permitindo ao ego ir até o mundo interior, dialogar, confrontar, argumentar com as diferentes partes de nós mesmos, né? O Johnson fala isso na Chave do Reino Interior, e a Márcia também colocou isso hoje, né? Com a finalidade de diluir e dar um sentido às experiências que vivenciamos, onde possam ter ficado lá aprisionadas emoções, afetos, conflitos, perturbando o eu consciente. Então, nesse sentido, perceber, compreender e solucionar tais conteúdos através da técnica da imaginação ativa abre-nos possibilidades de crescimento e transformação, através da liberação da energia represada, permitindo uma nova visão sobre si mesmo. É um trabalho, né, que essa é uma nova visão mesmo. Eu saí vendo, né? É uma transformação, essa nova visão. 5 minutos? Estou no fim. Para finalizar, eu gostaria, né, nós vamos ouvir a narração de um senhor a respeito da sua vida. E é incrível que... Opa, não posso vir aqui, né? É incrível que ele... À medida que ele vai falando, ele vai nos trazendo todos os artigos que foram apresentados aqui. É lindo. Então, vamos ver? Não está saindo o som. Como poderia esperar mais? Ocorreram muitas coisas impossíveis de serem canceladas. Algumas poderiam ter sido diferentes, se eu mesmo tivesse sido diferente. Assim, pois, as coisas foram o que tinham que ser, pois foram o que foram, porque eu sou como sou. Não estou certo de nada. Não tenho mesmo, para dizer a verdade, nenhuma convicção definitiva a respeito de que quer que seja. Sei apenas que nasci e que existo. Experimento o sentimento de ser levado pelas coisas. Existo à base de algo que não conheço. Apesar de todas as incertezas, sinto a solidez do que existe e a continuidade do meu ser tal como sou. Ignoro o que determinou a minha faculdade de perceber o fluxo da vida. Talvez tenha sido o próprio inconsciente. Talvez os meus sonhos precoces que desde o início marcaram o meu caminho. Assim, a idade avançada é uma limitação, um estreitamento. E, no entanto, acrescentou em mim tantas coisas. As plantas, os animais, as nuvens, a incerteza em relação a mim mesmo. Mas aumentou meu sentimento de parentesco com as coisas. Sim, é como se essa estranheza que há tanto tempo me separava do mundo tivesse agora se interiorizado, revelando-me a dimensão desconhecida e inesperada de mim mesmo. Muito obrigada.